Olá, muito boa noite. Hoje, 16 de abril de 2012, e nós começamos agora o nosso programa de número 494, quase batendo na trave aí do programa 500, e nessa caminhada de quase 10 anos também, dessa boa convivência, dessa amizade que a gente tem com você, que é o nosso telespectador, que é o objetivo maior, trazer para você sempre a informação, trazer entretenimento, e é o que nós pretendemos fazer mais uma vez no programa de hoje. A gente vai falar do torneio cinquentão, em que a Ativa promoveu e também ela foi a campeã de sobra, disparado, em todos os jogos que fez, conseguiu vencer com tranquilidade. Copa Estrada Real, Seleção Itabirana teve o seu segundo empate e agora tem alguma dificuldade aí, pode ser que nem a vitória garanta a classificação para a próxima fase. Nós vamos analisar daqui a pouquinho a situação de Itabira e a situação da Chave também. Nos Jogos Escolares Itabiranos, tivemos aí uma semana de competições e já temos então definidas as escolas que vão representar Itabira na primeira etapa dos Jogos estaduais, Jogos Escolares de Minas Gerais. Vamos falar também do Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro, aí cada um com o Cruzeiro ganhou, né, o Atlético empatou, mas o Atlético dessa forma garantiu o primeiro lugar e a vantagem até o final, se for classificado aí das semifinais para as finais. E Democrata de Valadares e Uberaba, nós até previmos aqui, né? Então eles foram rebaixados, estão na segunda divisão, estão no módulo 2. No vôlei, a Superliga, né? Nós tivemos aí já a semifinal, a segunda semifinal, e Sada Cruzeiro enfrenta então o vôlei Futuro, que eliminou o Rio de Janeiro na partida decisiva. E ainda nós teremos imagens do torneio do Ferroviário, que está acontecendo lá no Espaço Galera aos domingos. Para você participar, você pode ligar para o telefone 3835-2166 ou pode mandar um e-mail para o esportecultura@espaçogalera.com.br. E nós estamos colocando para você hoje, são 3 porções de tropeiro, é o famoso tropeiro do Cirilo, lá do bar do Espaço Galera. São 3 porções de tropeiro que nós vamos entregar na sua casa. Você vai ganhar e a gente vai combinar o dia da entrega, uma porção para 2 pessoas do tropeiro do Cirilo. Participe conosco então, 3835-2166 ou o e-mail esportecultura@espaçogalera.com.br. Wendel, boa noite. Eu participei de cinquentão, andei de roda lá no jogo contra a Ativa e deu Ativa na final, hein, mano? Boa noite, Lulu. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os telespectadores do programa Esporte Cultura. Final de semana não poderia ser diferente, né? Bastante movimentação aqui em Itabira, jogos estudantis, final do torneio de cinquentão, seleção de Itabira sub-20, jogando fora de casa e conseguindo um bom resultado contra a cidade de Barão de Cocais. E estivemos presentes na grande final lá do cinquentão, jogo envolvendo a Ativa contra o bairro São Pedro. Jogo muito movimentado e, acima de tudo, muita lealdade e futebol, que é o que todo mundo queria ver. Então, muito bacana a gente ter acompanhado isso lá. Eu que tive a oportunidade em todas as rodadas, saí de lá muito satisfeito com o que eu vi e que não foi muito diferente do que nós ouvimos dos coordenadores, diretores, dos atletas. Então, mais do que só a prática do futebol, para essa faixa etária foi muito importante, né? Pessoas aí acima de 50 anos, então a gente fica satisfeito. Espero que seja o primeiro de muitos torneios que a Ativa vem proporcionar aí. Eu não vou perder a oportunidade aqui de pegar no pé do pessoal de São Pedro, não, pô. Jogar na retranca danada contra o Valério, conseguiram arrancar o empate lá que levou eles para a final, e ontem jogaram aberto contra a Ativa. Aí não tem jeito, né? Não deu outro resultado senão a Ativa. Luiz, você concorda comigo? O time de São Pedro encarou de frente a Ativa e acabou pagando caro. Boa noite. Boa noite dos Carlos, boa noite, Wendel. Boa noite a todos. Daqui a pouco eu vou mandar uns abraços aí. Lulu, realmente, o que aconteceu é que prevaleceu, né, as pernas, né, dos jogadores ativos estavam melhores. O São Pedro, no princípio, até que fechou-se um pouquinho, mas empolgou, né, um pouco. Aí abriu o jogo contra a Ativa, que realmente é um time bem treinado, né, treina nas quartas e sextas, está bem cuidado lá, com a sua irmã também dando apoio lá, né, no preparo físico dos jogadores. Prevaleceu a Ativa, né?
não vamos dizer que estava previsto, a gente não prevê. Futebol, a gente não prevê muitas coisas. Mas existe uma tendência da Ativa ser campeão exatamente porque se preparava mais, estava em casa. É verdade, temos aqui agora alguns lances. A gente está vendo o Joãozinho aí, é um prazer a gente ver, né? Deu muito trabalho, teve alguns lances perigosos, ele finalizando, inclusive fazendo as jogadas bonitas, daqueles tempos do 105. Né, muito bem, jogou muito bem. Bom também ver o Luquinha, né, o Lucas, lá do Campestre também jogando, o Eduardinho, né, até mesmo o Edson Ventura. Eles tinham alguns jogadores de qualidade, mas não tinham muito conjunto como a Ativa tinha, né? Então prevaleceu o bom conjunto da Ativa. O Tuniquinho foi o artilheiro, nós devemos falar isso daqui a pouco também, né? Acertou o pé ontem, o Chiquinho também. Mas eu acho que o que pesou mais a favor da equipe da Ativa foi exatamente a preparação, né? A preparação, eles treinam 2 vezes por semana, né? Dos que competiram, é o único time que treina. Então isso fez muita diferença. Porque os times conseguiram nivelar o jogo. Eu ontem acompanhando, até 2-0. O time de São Pedro teve 2 oportunidades claras de empatar e não conseguiram, né? A gente vendo o gol do Tuniquinho, 8 gols, realmente mostrando que tirou futebol, bem, né? Independente da idade, quem sabe jogar nunca esquece, né? Tuniquinho, parabéns aí, ele que nem a gente brincou aqui, não sabe se ele é um Itabirano de Bom Jesus ou uma pessoa de Bom Jesus em Itabirano. Uma peça fina, né? Mas o que a gente viu, inclusive a diferença é essa, o time da Ativa tinha 2 atacantes que tem velocidade, uma velocidade bem considerável, se tratando de 50. E como é que ficou? Um com 8 gols e o outro com 7. Quer dizer, um torneio de 4 jogos para cada equipe. Isso. Quer dizer, só a Ativa teve 2 dos artilheiros, um com 8 e outro com 7. O Chiquinho com 7 e o Tuniquinho com 8. Portanto, mostrou realmente a superioridade. E aí os dois, nós falamos na sequência, né, que o São Pedro poderia ter mudado a história um pouco. Mudaria a história porque aí faria 2-2, né, e poderia dificultar mais. Muito embora, eu acho que com o volume de jogo que o Ativa teve, eles criaram e perderam muitas oportunidades também. É verdade. Ao passar do tempo, né, prevaleceu exatamente o preparo físico, né, a preparação dos jogadores da Ativa. Eu também quero destacar, né, o goleiro de São Pedro também, um excelente goleiro, né, Joãozinho, ele, além de ser um grande goleiro de futsal, está agora, apesar de pouca estatura, né, da pouca estatura dele, mas é também um bom goleiro, né. O time de São Pedro tinha alguns destaques realmente, mas, mais uma vez falando... Ele até ficou um pouco meio esquentado lá no final do jogo, em razão dele bater no lateral e o assistente, né, o Miri, assinou, e eu acho que o Zé Carlos, como árbitro também, não ia liberar a cobrança do lateral. Eu tentei usar para ele que não poderia bater lateral e ele bateu, e aí o Lírio acusou, né? E aí no final do jogo ele foi questionar lá. Na verdade isso é uma recomendação da FIFA, né? Tem coisa do futebol que eu não concordo, essa para ele não concordo. Não faz o menor sentido, cadê o problema? O cara bateu lateral, mas a FIFA não quer, então você não pode bater o lado. O Tuniquinho recebendo a medalha dele como artilheiro da competição, o Adilson, goleiro menos vazado. Nem um gol. Ele foi menos vazado. Nada vazado, né? Porque não tomou nenhum. A premiação sendo entregue para o São Pedro. Parabenizar aí todas as equipes, eu acho que o São Pedro aí representando todas as equipes e o Tuniquinho como capitão da Ativa, recebendo aí as medalhas e posteriormente o troféu como equipe campeã, e realmente ficou em boas mãos, foi a equipe que mostrou o melhor entrosamento, e parabéns à Ativa aí, e foi muito bom, como eu tinha falado já antes, ter acompanhado esse torneio de 50 aí. E principalmente a turma da corneta. Aquela turma da corneta aí, mas tem gente que deixou de jogar para ficar na corneta. É impressionante. Mas ali realmente é uma confraternização muito boa, né? O pessoal fica ali naquela parte superior ali, né? Uma visão privilegiadíssima do campo. E assim,
tem uma posição também privilegiada, né? Porque é muito fácil, né? Ficar cornetando todo mundo. Só o quente do jeito que tá, você ficar na arquibancada é melhor ainda. Fica bom pra caramba. Vale destacar, né, mais uma vez, o Lulu já comentou isso aqui, a lealdade, né, o fair play da equipe do São Pedro e das outras também, né? O Valério, o Santa Ruth, né? A equipe do Ney Geraldo lá, nós não tivemos nenhuma expulsão nesse torneio, né? E que vale destacar, realmente foi um torneio limpo, tranquilo, né? E essa idade também, né? A gente não... Os pontapés, o pessoal já está mais consciente, né? Está mais tarimbado e tudo. E vale mais o toque de bola, enfim, a habilidade. Esse é um caso que a gente destaca de novo, que nós queremos ver cada vez mais os nossos conterrâneos de Itabira, os nossos amigos, os nossos desportistas em atividade. Nós reforçamos aqui, a gente sabe de muitos amigos nossos que têm uma boa saúde e poderiam estar fazendo atividade física. Então aqui, mais uma vez, a gente presta uma homenagem a todos os atletas que participaram do torneio cinquentão. E olha que tinha gente de 70 e alguma coisa jogando e disputando, competindo mesmo. E que isso sirva de exemplo para alguns dos nossos amigos, os nossos desportistas itabiranos, que andam aí meio sedentários, meio na preguiça, sendo que gozam de boa saúde. Então vamos cuidar disso. Aquela história que Deus dá a condição, mas a gente precisa saber preservar. Portanto, fica aí o alerta para alguns de nós que estão acomodados, que vão nos mexer, porque a longevidade é legal, mas se tiver saúde, se tiver qualidade de vida. E para ter isso, é preciso ter bons hábitos e também ter aí atividade física bem regular. Não adianta fazer de vez em quando, porque não vai ter o resultado que a gente gostaria. Portanto, fica aí mais uma vez nossa homenagem à diretoria da Ativa, a todos os atletas que participaram, as equipes, as agremiações, mas que isso fique como esse exemplo positivo, esse estímulo para que todos nós façamos atividade física e vamos juntos, mas com saúde, né, gente? E eu precisando do joelho bom, né, rapaz? O pessoal fala comigo que na cemitério tem muito, mas tá tudo morto, Lulu, e tanta gente com saudável aí não quer fazer. Só antes da gente mostrar aqui o registro que nós fizemos lá com os atletas, eu não posso esquecer, tem que mandar aqui um grande abraço aqui para Vanessa, minha amiga carioca, que está passando a semana aqui em Itabira. Mandar um abraço também para Cida e o Otávio, que estão lá hospedando a Vanessa lá no Clóvis Alvinho. Obrigado pela audiência aí. Já que você está mandando um abraço aí, eu já posso, né, emendar aqui, dar um pontapé nos meus abraços então, rapidinho, né? Porque nosso tempo também é curto. Um abraço para a Tatiane, técnica de segurança lá da Unidata, para o Fabrício, lá da Unidata também, que está fazendo aniversário hoje, né? O pessoal tá cobrando na pegada lá, viu, filho? A caixinha de refrigerante você vai pagar. O Beto Parapente, né, da turma A, Vanésio, Chapolin, toda a turma lá da Gamos, a turma A, a galera, gente boa lá, né, da letra A. E também pro Fernando Baiano, que é uma pessoa que eu conheci, ele é baiano mesmo. A Mila de Teófilo Otoni, né, a Lu, que é filha do nosso grande amigo Luciano de Galo, Lu. Grande abraço pra você, Lu. Né? O Luciano, que também é um desportista. Tá sumido, né? Tá sumido. Um grande abraço. Isso. Um abraço também pro Cláudio Rocha, pra sua galerinha lá, que é assíduo aqui no programa, né, Lu? Com certeza, família toda. E por fim, esse aqui é um abraço, todos são especiais, mas esse aqui, combinei com meu tio, né, tio Rui, ele irmão da minha mãe, tá fazendo 83 anos, e por isso que eu vim com essa camisa do Valério aqui, sabe? Que eu falei com ele, tio Rui, que falei com o senhor que eu viria lá no aniversário da mamãe, que eu viria com essa camisa, que eu ia dar essa camisa para o senhor. Eu sei que o senhor tem várias camisas Valério, né? Eu não sei se o senhor tem dessa aqui, mas eu faço questão de doá-la para o senhor, porque o senhor falou que é bolinha de gude lá no Valério, tio Rui tá lá, né? Tio Rui, tia Lilina, para toda a família lá na Vila Santa Rosa, tá? Um grande abraço para o senhor, muita saúde. Tá certo. Parabéns e saúde, principalmente, né? A gente, como o Endo comentou, nós ouvimos lá os nossos atletas, né? Os nossos heróis cinquentões, e eles falam agora pra gente aqui. Muito positivo, né? Necessário até a gente reencontrar velhos amigos, ex-atletas, e ainda mantém algum nível de atividade e aqui fazer esse congraçamento, essa festa, essa alegria. Foi muito bom, foi gratificante e a gente fica feliz, igual o meu colega João falou, só da gente estar nessa faixa etária e conseguindo ainda correr um pouquinho atrás da bola já é lucro.
E em relação à equipe do São Pedro, aí, como é que você avalia a participação da equipe na competição? Ela foi surpreendente, né, Wendel? A gente veio com um time modesto, a gente tinha lá 5 atletas da faixa etária compatível e chamamos mais alguns amigos, conseguimos montar um grupo, tivemos 18 participantes no final e estamos preparando para o ano que vem vir com mais força. Nós não sofremos nenhum gol durante o campeonato todo, né? Mas esse é um mérito não só meu, mas de toda a equipe. Nós vamos treinando todos os dias, né, durante a semana e o resultado é isso aí, né? Mas as equipes estão de parabéns, né? E espero que eventos como esse possam acontecer com muita frequência para colocar essa moçada de 50 anos, né, cada vez mais para frente aí, ok? O que você achou aí do nível técnico da competição? Muito bom, né? Isso restaura aquelas pessoas que estão um pouco paradas, motiva mais as pessoas e cada vez mais a gente possa estar fazendo esse tipo de evento, né? E trazer mais adeptos a esses torneios aí. A participação do pessoal mais velho em competições, na convivência com outros, de repente o cara nem joga, mas está ali em cima assistindo e a preparação que a gente faz aqui também, conversa muito, tem a preparação, aquecimento, tudo, né? Então isso facilita pra gente e o pessoal é bom de bola, dá pra conviver numa boa, tranquilo, não precisa de gente ficar gritando aqui no banco e consegue levar na boa, né? Isso que eu ia perguntar, justamente, né? Para você como coordenador e como técnico fica até fácil, né? Tendo tantos bons atletas e essa convivência boa aí para poder escalar a equipe, né? A gente preocupa sempre com a parte defensiva, que tem que estar bem postada e tranquila para o resto poder desenvolver bem. E aí, graças a Deus, principalmente a zaga funcionou direitinho e o pessoal ficou mais tranquilo lá na frente. Tem sempre uma coisinha ou outra, um erro ou outro que a gente cobra no intervalo, ou mesmo, né, durante o jogo a gente perde, mas tranquilo, dá para... Tranquilo mais ou menos, né, Vasco? Na realidade, a situação do treinador, nosso time, assim, a gente passa dos 50, você vai escalar o time, você não começa do goleiro, falando, depois você fala, velho. O cara na situação de treinador fica apertado, porque se deixar a opinião, cada um vai se escalar. Mas eu acho bacana, uma outra coisa bem pensada, eu estava criticando a FIFA, né, que fica fazendo aquelas coisas de, cara, só bota presidente de 80 e tantos anos lá, então os caras não abrem mão de nada. Os conselheiros tudo de 80 e tantos. Então eles não aceitam modernizar. Mas o 50 você pode sair e retornar. Isso é um negócio tranquilo, porque aí o cara tá jogando ali, né, vai lá fora, descansa um pouquinho, toma água, bate um papo, corneta um pouquinho, né, Wendel? E volta lá pro jogo, pô. Então essas coisas é que fazem, né, ficar legal, fazem funcionar bem. Então, mas a situação é difícil pro cara ficar como treinador. É o caso do Careca também lá no São Pedro, o caso do Ney Geraldo lá no Santa Ruth, o Dimas Vital no Valério, no Master do Valério. É difícil, porque todo mundo quer jogar e todo mundo tem condição de jogar mesmo. Portanto, o cara às vezes tem que botar a mão meio de ferro lá para funcionar. Senão entra com 15 o time lá. E eu tenho que render meus elogios aqui a essas pessoas que ficam à frente dessas agremiações, que as pessoas que militam no esporte amador aí sabem o quanto é difícil realmente você querer fazer as coisas organizadas. Eu acho que o esporte pode ser amador, mas não a organização amadora. E a gente vê no esporte amador muito mais organização, muitas vezes, que equipes profissionais. Então, na pessoa do Vasco aqui, eu quero estender meus parabéns a todos os coordenadores técnicos das equipes aí que participaram do torneio de cinquentão e a quem eu estendo também aos nossos diretores de clubes aí da nossa LIFA, Liga Itabirama Futebol Amador. Mas é bom também ter problema, dor de cabeça boa é tranquilo. É bom, você pegar um time do Valério da qualidade, né? Bom. E com 15, 18 jogadores, e que você tem dor de cabeça para escalar, fala, pô, será que eu escalo Luz, escalo Minério? Exemplo só aqui, né? E na ativa também pela mesma forma, lá no Santa Rússia também tinha muita gente boa, e assim como o São Pedro, né? Quando você tem problema bom, aí você troca as peças, fica tudo bem, né? Com certeza. Funciona bem. Bom, aí nós ouvimos também o pessoal da coordenação, o Joaquim Socorro, que é o diretor de esportes, e também o presidente Antônio Wanda. O Wendel bateu um papo com eles e a gente mostra para você também. A gente, como coordenador, como diretor de esporte do clube, você tem uma missão também de promover eventos. E esse cinquentão foi uma ideia que a gente nós vem trabalhando com isso há muito tempo, nós temos treinamento aqui, então você tem que fazer um torneio para você colocar em prática o que você treina todo dia. A gente vê também a necessidade, né, de alguns jogadores aí que já estão nessa faixa e que não tem essa oportunidade. Que muitas vezes quando chega num treino e num ranking aí, ele tem que jogar com pessoas de 18, 15 anos e não é a praia deles. Então o ideal é fazer isso aí.
E graças a Deus ficou muito sucesso, tá? O pessoal gostou, não querendo o outro. A gente espera que em Itabira, na cidade, a gente vê tantos eventos, tanto esporte, que os outros clubes, os outros ativos tomem essa iniciativa para entrar também, trazer esse pessoal de cinquentão para o campo. Isso aí traz mais estímulo para o pessoal, né, mais motivação para eles, a família vem acompanhar, motiva até os filhos que estão aí começando, estão jogando bola, ver um pai jogar aí na cidade. Então o objetivo é esse aí, o que nós alcançamos nesse torneio foi isso aí, nem a premiação não é tanto. O melhor prêmio foi para todo mundo, foi a participação. Você vê que teve time aí que não ganhou nem a partida, mas jogou até o final, manteve o compromisso deles. E eu fico muito feliz com isso. Tá? A gente está encerrando essa gestão, vamos ver o que vai vir pela frente aí. E o trabalho nosso é esse, é fazer o melhor para ativo, o melhor para associado. Tá? Com certeza a gente se preocupa com isso. E vamos torcer aí que ano que vem a gente traga mais equipes para cá. E mês que vem a gente deve começar com interclubes também, acima de 40 anos, vamos ver se entra mais equipes e trazer o pessoal para o campo. Nós estamos aí para tentar fazer o melhor e com certeza a gratificação veio agora aí, essa felicidade de todo mundo aí. Beleza. A Ativa, ela tem preservado para esse tipo de torneio, né? E valorizando as pessoas que têm acima de 40, 50 anos, né? Nós já temos o Interativa, né? Que deve começar no próximo mês. E acima de 40 anos, e hoje nós estamos fazendo de 50 anos também, que veio também para ficar. Então a Ativa, ela está sempre criando os torneios e convidando a comunidade, né? Porque é o papel nosso, né? E além dos jogos internos, a gente tem feito esses jogos externos, convidando a comunidade, todos os times, né? Associações para estar celebrando com a gente esse momento que é um momento de diversão, né? E graças a Deus terminamos bem, e a Ativa foi campeã, né? E a gente fica satisfeito com isso, com o resultado, né? E esperamos que daqui para frente continue, apesar de você falou, final do mandato, mas a gente tem uma sequência de trabalho, né? E vamos ver se dá essa sequência, ainda mais no esporte, que é o que valoriza hoje a Ativa. Apesar da gente ser, nós somos uma associação, né? Mas também fazemos essa parte de esporte, que ela é no todo aqui. A gente tem, né, a escolinha, tem a academia, tem a natação, que é a escola. Todo esse tipo de escola a gente está colocando para estar dando a essas pessoas a oportunidade de estar frequentando o time e também fazendo o seu esporte. Um complemento ainda? Não, na verdade, eu acho que é realmente reforçar aqui os parabéns para a diretoria da Ativa aí por ter tido essa iniciativa de promover esse torneio de cinquentão. Como eu falei, foi uma oportunidade ímpar para essas pessoas. E mais que isso, foi uma oportunidade não só de praticar atividade esportiva, mas também reencontrar amigos, pessoas que muito tempo não se viam. Durante esses 4 finais de semana que tiveram esse torneio aí na Ativa, puderam encontrar, e parabenizar todos os atletas, que realmente o torneio só teve o brilho que teve, graças aos atletas. Também parabenizar aqui a arbitragem que esteve presente lá todos os dias, toda a equipe da Ativa também, funcionários que estiveram presentes lá, porque eu acho que um torneio como esse, para poder dar certo, eu acho que tem que ser a união de todos esses fatores, para poder o bolo ficar tão bonito e tão gostoso como foi esse bolo do torneio cinquentão da Ativa. Realmente foi muito bacana, e a gente comemora porque é legal, o Wander falou certo, e é preciso que outros clubes, outras instituições pensem nesse pessoal que está com mais de 50 anos aí. Agora vai ter o Interativo, que é acima de 40 anos, envolve outros clubes também, a Real deve participar, os clubes Valério deve retornar, então é bacana também acima de 40. Mas nós já estamos querendo reivindicar o 60ão, porque de verdade nós temos várias pessoas que estão com 60 anos que têm praticado o esporte, principalmente o futebol, né, que é mais coletivo, é mais popular, então você tem um número maior de praticantes. Portanto, é legal sim, porque gera essa motivação para o cara continuar fazendo atividade física, né? E aí Itabira é privilegiado pela quantidade de praças de esporte que nós temos no nosso município. É difícil a gente ver aqui na nossa região uma cidade que tenha tal estrutura, e nós temos que realmente fazer o bom uso dela. Tá certo. E da próxima vez também, né, a tendência, quando você começa um projeto desse, que dá certo, como deu certo, né, esse torneio, está mais do que provado, até em imagens e tudo, a tendência é que o ano que vem, ou a próxima edição, né, é que aumente o número de equipes, né, e assim como o Lulu disse aqui, já existe a reivindicação lá na Ativa do torneio dos 60ões, né,
que eu acredito também vai dar certo. Com certeza vai dar, porque nós temos gente para isso. Aliás, eu só deixei de mandar um abraço pro Zé Eduardo, que ele me cobrou. Zé Eduardo lá da Ativa, funcionário da Ativa. Eduardo também, que teve lá. Zé Eduardo e Eduardo também, né? Que estiveram lá com a gente no campo, né? Um abraço para vocês e para todos os funcionários também da Ativa e toda a diretoria. Tá certo. Nós estamos acompanhando também, né? Você está acompanhando a cada programa nosso aqui, a competição dos ferroviários. É o torneio que envolve a classe ferroviária e empregados da Vale. E nós tivemos mais uma vez aí, estamos acompanhando lá no Espaço Galera, mais uma rodada e o negócio está começando a funilar já, né? Na verdade foi a rodada decisiva, né? A terceira rodada aí dessa fase aí. São 4 equipes que estão disputando esse torneio, são a equipe da estação, dos contratados, os maquinistas e os oficiais. Todas as equipes jogaram entre si, e sendo que as 2 melhores pontuadas fariam a final. E aí nesse final de semana, no domingo, nós tivemos os jogos decisivos, porque a equipe dos oficiais aí já estava garantida na final, pela soma de pontos que tinha, e tínhamos um jogo aí de confronto direto entre a equipe dos maquinistas e os contratados. No primeiro jogo do domingo, nós tivemos um empate entre os oficiais e a equipe da estação. A equipe da estação não tinha pontuado ainda da competição e conseguiu um bom empate aí contra os oficiais, ficou 2-2 esse jogo. E o jogo de fundo nós tivemos aí a vitória dos maquinistas contra os contratados. Dessa maneira, a classificação dessa fase aí ficou os oficiais com 7 pontos ganhos em primeiro lugar, maquinistas com 6 pontos ganhos em segundo, contratados com 3 pontos em terceiro lugar e a equipe da estação com 1 ponto ganho ficou na 4ª colocação. A partida final, então, quem vai decidir o título é a equipe dos oficiais, que terminou em primeiro lugar, contra a equipe dos maquinistas. Lembrando que a final não vai ser no próximo final de semana, e sim no dia 29/4. Então, grande final aí lá no Espaço Galera, dia 29/4. Com certeza aí uma grande confraternização aí da equipe dos ferroviários. É um torneio que já realmente virou tradição. O pessoal fica o ano todo aí já formando suas equipes para poder chegar no final do ano aí, chegar nessa data aí próxima à data festiva dos ferroviários, para poder comemorar. Então, parabéns a todos os ferroviários, todas as pessoas que estão envolvidas aí, e fica aí o nosso convite, semana que vem a gente vai reforçar isso aí para que possam participar e apreciar aí essa grande final entre a equipe dos oficiais e a equipe dos maquinistas. Isso é oficial, né? Oficial, a equipe dos oficiais é oficial. Tá certo. E é um torneio classista, acho importante. Uma outra coisa que a gente aproveita para lembrar que é importante, nós temos sindicatos, temos tudo aí que devem começar a pensar nessa parte também, na parte do social mesmo, a parte esportiva, recreativa, o lúdico para os seus afiliados aí, é uma ideia, né, boa, o Metabase já faz, o Rodoviários faz, a gente vê no pessoal aí ferroviário também fazendo, e que faz uma congregação bacana, né, porque é um encontro deles fora do ambiente de trabalho. Isso fortalece o laço de relacionamento, as amizades, né? E obviamente fortalece também o trabalho de equipe na empresa, né, gente? Esse final de semana também, aproveitando esse ótimo espaço de lazer que nós temos em Itabira, que é o Espaço Galera, final de semana nós fizemos também, minha equipe lá de trabalho, fizemos uma confraternização lá no Espaço Galera no sábado, e o futebol e depois o chá com torrada, não poderia faltar, né? Então, e fica aí, né, a gente estende isso aí para que outras pessoas possam idealizar esses momentos extra-empresa para realmente aumentar os laços aí de amizade, de envolvimento entre todas as pessoas. Anderson, eu já ouvi aqui várias vezes, né? Assisto o programa sempre. Vocês ficam falando de chá com torrada, eu vou e querendo tomar chá e não tem chá. Torrada não tem. Você está errado, então. Está aí no endereço errado. Nós vamos convidar ele agora, você vai ver que tem. Lá funciona mesmo, o cara que estão pedindo leite, tem, né? É muito organizado. Você vai ser convidado. E a proposta aqui, nós estamos recebendo a participação do Juarez, lá do bairro Major Laje. Ele mandando um abraço para você, Luiz, né? Opa. Foi seu colega de trabalho na corretiva do Cauê. E legal. Parabenizando aqui a gente pelo programa também. O Juarez lá do bairro. Juarez, obrigado, cara. Um grande abraço para você. Felicidade para você, saúde. Vamos praticar esporte, velho. Com certeza. Nós vamos para o intervalo, na sequência do programa, a gente vai falar do Campeonato Mineiro. Nós temos o GEI, nós temos mais assuntos bacanas para você. Até já. Olha o fogo, fraquinho, e depois sobra pra mim. Ih, tá acabando. Esse gás é fogo, ou melhor, não é mais, né? Ei, o que é isso?
Ah, que serviço rápido! Esse é bom, hein? Na Supergás Brás eu posso confiar. Uma equipe treinada entrega o gás rapidinho e faz a instalação com toda a segurança. E modéstia à parte, mandamos bem na cozinha, né, parceiro? Só que todo o crédito do jantar vai pra dona Joana. É mole? Supergás Brás. Ligou, chegou. O Frigorífico Central tem promoções todos os dias. Carnes bovinas, suínas, frangos, peixes, carnes temperadas para churrasco, galinha caipira, queijos, doces e muito mais. Faça suas compras com mais economia e qualidade com aquele atendimento que só o Frigorífico Central tem. Frigorífico Central aceita todos os cartões de crédito. Avenida Carlos de Paulo Andrade, 120 Centro. Tela entrega 3831-2323. Odontolife, agora em novo endereço com instalações mais ampla, moderna e adaptada para melhor atender. O seu sorriso não dá para esquecer, será sempre lembrado. É sua janela para o mundo. Cuide da saúde do seu sorriso na Odontolife. Temos uma equipe de profissionais experientes e especializados. Há 12 anos trabalhamos com seu sorriso em boas mãos. Odontolife, Avenida João Pinheiro 75 Centro, Antiga Rosa Felipe. Telefone 38310936. Eleita a melhor imobiliária de Itabira e atuando no mercado de imóveis com venda e aluguel para toda a região, a Imobiliária do Marco Aurélio participa do programa Minha Casa Minha Vida. Faça bons negócios e realize o sonho da casa própria. Acesse nosso site www.marcoaurelioimóveis.com.br. Rua Suzinha de São Martins, número 40, Esplanada da Estação. Telefone 31 3834 3344. Participou? 3835-2166. Você pode mandar também um e-mail para o esportecultura@espaçogalera.com.br. E a gente está sorteando para você no programa de hoje. Serão 3 porções de feijão tropeiro, que é um prato bastante consumido lá no Bar do Cirilo, lá no Espaço Galera. Então nós estamos oferecendo 3 porções para 2 pessoas cada porção e que você vai receber em casa. Nós vamos levar na sua casa para você saborear esse prato especialíssimo lá do Bar do Cirilo, lá do Espaço Galera. Só participar, 3835-2166 ou o e-mail esportecultura@espaçogalera.com.br. E a gente lembra que para os programas do mês de abril, nós vamos sortear no final uma super cesta de produtos da Embeleze Perfumaria. Você que participa conosco, então, estará concorrendo e o sorteio será no primeiro programa do mês de maio, tá bom? E quem ganha aqui é registrado, hein, Lulu? Exatamente, Ana. Nós temos aí, vamos mostrar para vocês as pessoas que ganharam, né, os últimos prêmios. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de combinar, de conciliar para mostrar, mas a gente sempre faz questão de dar esse retorno. É uma forma também da gente homenagear, né, as pessoas. O Manuel Messias, árbitro da Liga, né, teve lá participando, ganhou um kit da Embeleze Perfumaria, né, uma cesta de cosméticos, e nós tivemos também, aí a Eva representando, né, Wendel, mas quem ganhou foi a Maria Goretti, um kit de cosméticos da Água de Cheiro também, para que a gente possa mostrar. Essa é a forma que nós temos de dar um retorno para vocês. E lembrando, o sorteio é uma forma de homenagear esse carinho, essa consideração que nós temos, nós sempre recebemos de todos vocês que são os telespectadores. Quem dera se a gente pudesse, né, o Wendel, o Luiz, premiar todo mundo, é a nossa vontade mesmo, mas é uma forma simbólica de prestar homenagem a todos os nossos telespectadores. O Lírio, né, hábito, né, ontem estava como assistente, muito humilde, falou que não precisa ganhar, né, muitos prêmios, né, quer ganhar só o prêmio do mês, né? Mas para ganhar só o prêmio do mês, basta só ligar, só participar, só deixar sua mensagem, e com certeza vai estar competindo de igualdade com as pessoas, né? De preferência só todos os programas. Pois é, o Lírio sempre fala isso, inclusive ele fez uma reclamação séria, que formalizou a reclamação com o senhor Joaquim Camilo. Reclamando, o senhor não, eu conheço o pessoal lá, o pessoal é gente boa, sustentou pra gente. E falando dos atos, a gente tem que mandar um outro abraço aqui pro Larcon, né, que sempre fala aí que a gente acaba esquecendo de mandar um abraço para ele. Na semana passada ele não pôde assistir o programa, na quarta-feira ele foi árbitro lá do amistoso entre o Futsamba e a seleção de Itabira Sub-20, e aqui hoje, novamente, eu reforço aqui um grande abraço para ele, que é um desportista nato aí, que contribui muito
com o nosso futebol amador aqui em Itabira. Bom, agora nós vamos falar de jogos escolares. A Secretaria de Estado de Esporte e Juventude realiza os Jogos Escolares de Minas e, no nosso caso itabirano, são feitos jogos seletivos para definir qual escola representa o município de Itabira nos Jogos Escolares do Estado. E é uma competição chamada Jogos Escolares Itabiranos. E esse final de semana, gente, nós tivemos mais uma edição dos Jogos Escolares, né? E uma movimentação bacana, o módulo 1, é isso? Isso, e aí nós tivemos aí, né, primeiramente falar aqui como ficou a classificação por categorias. No xadrez masculino nós tivemos, em primeiro lugar, o Lucas, que é aluno da ENSA, segundo lugar o Ícaro, do Colégio Nacional das Dores, terceiro lugar o Bruno Flávio, que também é do Colégio Nacional das Dores, quarto lugar o Júlio César, que é da Trajano Procópio, conhecido como Premem. No xadrez feminino, em primeiro lugar a Laura da ENSA, segundo lugar a Beatriz do Marciano Magalhães, terceiro lugar a Marina do Colégio Nacional das Dores, quarto lugar a Nayara do Trajano Procópio. Na peteca masculina nós tivemos aí primeira colocação para os atletas da Escola Estadual Manuel Soares. Peteca feminino, primeiro lugar, Escola Estadual Professor Emílio Pereira. Basquete masculino, primeiro lugar, a ENSA. Basquete feminino, primeiro lugar, a Escola Estadual Palmira Moraes. Voleibol masculino, primeiro lugar, a ENSA. Voleibol feminino, primeiro lugar, Escola Estadual Professor Emílio Pereira, de Magalhães. Handball masculino, primeiro lugar, Escola Estadual Trajano Procópio Silva Monteiro. Handball feminino, primeiro lugar, Escola Estadual Antônio Linhares Guerra. Futsal masculino, primeiro lugar, Escola Estadual Professor Emílio Pereira Magalhães. E futsal feminino, a Escola Estadual Palmira de Moraes. Você sentiu falta do tênis de mesa aí? Falta. Também. Pois é. É porque na verdade eu não sei, não sinalizaram para mim, né? A Secretaria de Esporte não sinalizou. E provavelmente, porque o tênis de mesa geralmente vai na terceira fase. Então esse torneio deve ser posteriormente aí, alguma data. O Marcelo deve falar comigo, né? Porque geralmente quem coordena sou eu, né? Provavelmente ele deve. E aí tem o xadrez aí, né? Mas acho que os jogos individuais geralmente tem atletismo, tem natação. Isso. E aí a gente vendo a utilização de todas as nossas praças de esporte, aí o ginásio da FIT sendo utilizado, a quadra ali do Clube Atlético Itabirano. E devido a essas classificações aí das equipes por modalidades, nós tivemos a classificação geral por escolas, onde nós tivemos aí o primeiro colocado a ENSA, segundo lugar o Premem, que é o Trajano Procópio, terceiro lugar o Emílio Pereira Magalhães, mais conhecido como os antigos aí pelo Pombal, quarto lugar o Antônio Linhares, quinto lugar Palmira Moraes, o quarto lugar Marciana Magalhães, sétimo lugar Colégio Nacional das Dores, oitavo Fazenda da Betânia, nono Madre Maria de Jesus, décimo a Escola Eleonora, 11º Major Laje, 12º Manuel Soares, 13º a FID, 14º a Escola Zé Ricardo, lá do Distrito de Poema, e 15º o José Grisolino. Só te corrigir, mano. Você falou em quarto lugar, é Marciana Magalhães, sexto, tá ok? Sexto lugar, Marciana Magalhães. Um detalhe aí, o telespectador pode achar estranho, porque ouviu na classificação por modalidade, ouviu o Trajano Procópio apenas no handebol masculino. Só que aqui é a composição do primeiro ao último colocado em todas as modalidades, né, para dar a classificação geral. Por isso o Trajano Procópio ficou à frente do Emílio Pereira, que teve 3 ou 4 modalidades aqui que foram classificadas, né, no esporte coletivo para representar Itabira. E aí a gente vendo um golaço ali, estilo Messi ali do nosso futsal feminino. Realmente Itabira tem essa tradição no futsal feminino. São muitas meninas que têm esse costume de praticar esse esporte. Até ontem a Nativa foi bater um saudosismo da Sormanda. Eu lembro da época que a Sormanda era atleta do futsal de Itabira, quando fomos campeões mineiros. E aí a gente vem da cerimônia de premiação aí, que ginásio cheio, e não foi assim, não foi diferente durante os dias de competição. Então as equipes aí, os alunos recebendo suas respectivas premiações aí, e desde já a gente deseja aí sucesso para esses atletas que agora não vão representar apenas suas escolas, mas sim o município de Itabira nos jogos a nível estadual agora, né? Temos as regionais, né? E depois vai afunilando até a gente chegar às grandes finais dos jogos estudantis de Minas Gerais. Ender, um detalhe que a gente vai ter que comentar aqui, lamentavelmente, é o comportamento de alguns atletas e até alguns alunos das escolas que
tem tido atitudes nada recomendáveis de comportamento, e eu até vou reforçar uma sugestão que eu já fiz para o Marcelo, de que haja um rigor absoluto com relação a principalmente atletas que se envolvem em desentendimento, em problemas. A gente tem que ser muito rigoroso o processo disciplinar, não pode ser contemporizado, não pode passar a mão na cabeça, é preciso ter punições severas, inclusive envolvendo o ano seguinte também, porque a gente tem visto, infelizmente, não são grandes os casos não, mas são casos sérios que estão acontecendo no ambiente, né, que envolve as competições. Portanto, a gente precisa que haja um rigor maior com relação a esses bagunceiros. Concordo plenamente, infelizmente. Acontecem casos isolados como esse que acabam deixando uma pequena mancha numa competição tão importante quanto essa. Eu sou ex-atleta, já disputei várias vezes, né, o GEI, os jogos entre bairros aqui em Itabira, e a gente lamenta atletas, né, saírem de casa falando que vai para a prática esportiva e levando armas na mochila, levando armas brancas, armas de fogo na mochila. Então a gente lamenta isso e espera que realmente tenha esse controle. Esse ano a gente já está tendo o reforço do policiamento, mas apenas dentro do ginásio. E nesse caso específico que a gente está citando aqui, a confusão que aconteceu extra ginásio poliesportivo lá no centro da cidade, e a gente espera que isso não aconteça no módulo 2 agora. Só complementando, realmente a gente já percebe que essas confusões, pequenas confusões, elas não acontecem dentro do ginásio, que, né, o pessoal tem um controle legal ali dentro do ginásio, e os meninos lá fora, eles vão já se já sai de casa com arma branca, significa que ele está indo ali para deturpar o ambiente, né? Eu penso, Luiz, que a gente não pode separar. Isso realmente, eles estão lá no ambiente por causa da competição. Então está envolvido diretamente com a competição. Indiferentemente de ser apenas aluno ou ser atleta competidor. Eu acho que tem que ser tratado mesmo de forma severa, até porque a gente fala isso, porque a gente quer ver assim, que outros eventos continuem acontecendo eventos envolvendo a juventude, mas tem que ser de uma forma saudável, uma forma salutar, uma maneira que possa proporcionar desenvolvimento humano acima de tudo. Então a gente faz a crítica, mas é porque a gente quer ver essa juventude cada vez mais saudável, cada vez mais, né, participativa. Então a gente precisa ver essas situações sendo eliminadas desse contexto. E depois dessa cerimônia aí também, tivemos a oportunidade de estar conversando aí com o coordenador técnico da competição, o Marcelo Oliveira, e também o secretário municipal de Esporte e Lazer, o Odeni, e vamos ver o que eles falaram sobre essa competição em Itabira. Na verdade, sim. Por exemplo, nós temos sempre um número crescente em termos de número de escola, em número de modalidades, entendeu? A gente parece que até é mentira, mas são 30 escolas participando, mais de 600 atletas, e esse ano a gente teve um êxito maior ainda do que ano anterior. Então a gente tem sempre uns momentos assim, crescente. Então a gente fica aí com o sentimento de um dever cumprido. Esse ano nós queremos destacar aqui uma atuação acima, né, da Polícia Militar, que realmente nos ajudou muito. Então nosso objetivo é esse, é o governo João Israel fazendo esse trabalho no sentido de estar oferecendo jovens, adolescentes e crianças a oportunidade de estar praticando esporte. Quando a gente está fazendo essas promoções, os garotos estão extravasando aqui no esporte e a gente fica satisfeito de fazer parte desse grupo, né, dessa equipe aí que faz esse trabalho, e encerrando aí o módulo 2, e na próxima semana estaremos aí começando o módulo 1. Esperamos ter o mesmo sucesso como foi esse aqui dessa semana aqui no ginásio poliesportivo, e com nossos parceiros, né, o CAI, a ENSA e a FID, que realmente a gente optou em fazer esse evento aqui no centro, exatamente por conta dessa parceria que realmente deu muito certo. O esporte estudantil hoje é a grande arma para a inclusão social. E essa batalha nossa aí contra a criminalidade, contra as drogas, a prostituição infantil, a gente usa o esporte escolar para dar força a isso aí. E além de tudo, o sucesso que é para o índice técnico dos atletas de Itabira. Hoje foram 8 grandes partidas dentro desses ginásios, o público surpreendeu por ser um sábado de manhã e nos deixa felizes e orgulhosos com esse grande evento. De qualquer forma, a gente que já acompanha há muito tempo sabe que é preciso evoluir, a cada ano evoluir mais um pouco
porque o nível técnico, o potencial dos atletas de Itabira em todas as modalidades é muito bacana a gente ver como é que vai crescendo. Vamos dar um exemplo aqui que é talvez o mais caçula, e nem tão caçula, é mais a partir de um projeto, o Paulo Alexandre, que é um cara que sempre se envolveu muito com o xadrez. Nós temos aí atletas nossos sendo campeões, né? Chegando na reta final de GIME, campeonatos a nível estadual e até a nível nacional. Por quê? Porque há o potencial, é preciso que hajam projetos que vão ser incrementados para que esses meninos possam mostrar esse potencial, esse grande nível de habilidade que eles têm aí, né? E nós temos críticos de plantão, infelizmente a gente agradar todo mundo é difícil, mas muitas pessoas criticam as coisas que acontecem em Itabira e talvez porque não se envolvem diretamente. Itabira realmente investe sim, né, no esporte, a gente tem como também investir mais, porque nós temos alguns esportes ainda que não recebem tanto apoio assim, precisam realmente de ter esse apoio, mas Itabira utiliza muito bem seus locais, suas praças. Nós temos a Secretaria de Esporte e Lazer, que é muito atuante, que durante o ano todo proporciona aí, competições para os atletas, oferece condições dos nossos atletas disputarem os jogos do interior de Minas, que são os GIMs. Muitas vezes sediamos o GIM, a melhor sede do GIM é Itabira. Todo atleta que disputa o GIM quer disputar o GIM em Itabira, porque sabe da infraestrutura da cidade aqui, do que é oferecido para os atletas. E muitas vezes nós aqui de Itabira não valorizamos isso. Então, muitas vezes a gente precisa de sair e para fora de Itabira para a gente ver a carência nesses outros locais, para a gente falar assim, não, realmente em Itabira é diferente. Mas a gente precisa de acordar para isso antes da gente sair de Itabira, porque aqui em Itabira a gente tem muita coisa para fazer. Em alguns momentos, Wendel, infelizmente as coisas acontecem assim. Eu vou dar um exemplo do tênis de mesa, rapidinho. Falou de tênis de mesa de Itabira, se eu não fizer nada, aí nada acontece. E as coisas não podem ser assim, né, cara? A gente tem que passar bastão. Eu sempre defendi assim, olha, eu tenho que passar bastão para alguém. E se ninguém pegar, aí vai ficar o Luiz profissional com 60 anos mexendo no tênis de mesa, né? Eu adoro fazer isso, né? Mas é preciso que a gente faça, que as pessoas envolvidas nos esportes, né, cada uma na sua área, elas abrangem, elas repassem para outras pessoas. Tem gente que gosta de centralizar, tá certo? Mas tem algumas modalidades em que a pessoa fica sobrecarregada também. Né? Isso tem que evoluir, inclusive, com quem coordena, né, que é importante. Nós tivemos nesse final de semana mais uma rodada, a segunda rodada de participação da nossa região aqui, na Copa Estrada Real. A situação de Itabira não é confortável com esse segundo empate, né? Na verdade, Itabira, aquela situação do empate em casa se tornou um resultado positivo pelo fato de Itabira estar com um atleta a menos e conseguir um empate contra a seleção de São Gonçalo. Esse final de semana, enfrentando uma cidade até então desconhecida, porque vinha de uma vitória de 6-0 contra Catas Altas, fora de casa, então tudo tendia a ser um jogo muito complicado para a cidade de Itabira, e não foi um jogo fácil não. Itabira jogou fora de casa, foi a Barão de Cocais no sábado à tarde, conseguiu um bom resultado, tendo em vista que jogou fora de casa, conseguiu um empate em 1-1 com a cidade de Barão de Cocais, com vários destaques individuais, que eu não vou me ater a citar os nomes aqui, até porque eu não acompanhei o jogo, só peguei essa informação com quem teve a oportunidade de acompanhar. Mas tive notícias que foi um rendimento muito melhor do que foi contra a cidade de São Gonçalo. Muitas pessoas da cidade de Barão de Cocais elogiando os atletas de Itabira, e aí a gente fica naquele questionamento, né? Será que a gente vai esperar esses atletas saírem para ir para um clube de fora, ao invés de estar utilizando esses atletas aqui em Itabira? Então o potencial está aí. Mas ficou tudo para a última rodada, não existe ainda nenhuma seleção desse grupo. A gente já esperava um grupo bem competitivo, e realmente dos jogos a gente está vendo isso, que nessa rodada aí nós tivemos a cidade de São Gonçalo, venceu por 2-1 a cidade de Catas Altas. Então Catas Altas vinha de uma derrota em casa por 6-0, todo mundo esperava que São Gonçalo ia fazer um placar elástico, conseguiu uma vitória por 2-1. Então realmente Catas Altas endureceu o jogo. E Barão de Cocais empatou em casa com Itabira 1-1. A tabela de classificação nós temos aí nessa chave da cidade de Itabira. O Barão de Cocais com 4 pontos ganhos, está liderando aí por causa do saldo de gols com 6 gols positivos. São Gonçalo vem em segundo, também com 4 pontos ganhos, porém com saldo de 1 gol. Itabira vem em terceiro com 2 pontos, né, 2 jogos e 2 empates, saldo de gol 0. E a cidade de Catas Altas ainda não pontuou nessa chave, está aí com saldo negativo de 6 gols. Lembrando que agora nós vamos ter o confronto final, última rodada,
São Gonçalo vai receber em casa a cidade de Barão de Cocais. As duas equipes aí têm 4 pontos ganhos e brigam diretamente com a vaga, que dessas 4 equipes, apenas 2 passam para a fase seguinte. E Itabira vai vencer vai jogar, né? Tem que vencer, até porque eu estou adiantando o meu pensamento, que Itabira vai receber em casa Catas Altas e com uma pressão grande, porque tem a obrigação de vencer a partida. Nenhum resultado favorece Itabira para poder se classificar, a não ser a vitória. Com muito respeito à cidade de Catas Altas, ao trabalho que é realizado lá, nós sabemos o potencial dos nossos atletas e só esperamos que o Ilaci trabalhe muito bem essa parte psicológica desses atletas, porque eles não sintam o peso dessa pressão nesse jogo, mas já é a primeira das várias finais, que se Itabira quer ser campeão, vai ter várias finais a partir de agora. É a final nessa fase de classificação, para poder conseguir a vitória e se classificar. É na hora que entrar na fase de mata-mata, também conseguir as vitórias, que são partidas que vão ter esse peso de ser final, e esperamos que a seleção se prepare. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito, está sendo bem coordenado pelo Ilaci, está com o grupo na mão, realmente os atletas estão contribuindo, e jogando em casa facilita, porque ele teve desfalque de alguns atletas que não puderam jogar lá em Barão de Cocais, por questões de trabalho, questões de horário de viagem. Mas em Itabira a gente espera aí no próximo sábado força máxima, já intimamos, né? Eu falo que eu nem convido aqui o Itabira, não, eu intimo para que possa estar presente lá no campo do Grêmio, no próximo sábado, às 15 horas, para poder dar força para a seleção de Itabira e não fazer mais pressão. Acho que realmente eles vão precisar desse apoio do Itabirano aí para que possa conseguir uma boa vitória. A gente está vendo aí que, dependendo dos placares aí, Itabira vai ter que suar bastante, porque nesse confronto entre São Gonçalo e Barão de Cocais, se São Gonçalo ganhar, São Gonçalo vai a 7 pontos, Barão de Cocais fica com 4. Se tivermos um empate, aí as duas equipes ficam com 5 pontos. E aí Itabira precisa de vencer aí com pelo menos 2 gols de diferença para poder conseguir se classificar. Então, o placar favorável a Itabira, acima de 2 gols de diferença, poder não ficar muito dependente de outras situações. Lembrando que vai ser difícil, porque Catas Altas jogou contra São Gonçalo esse final de semana e foi 1 gol apenas de diferença. Então a gente espera uma boa postura, com preparação, assim como foi na semana passada, quarta-feira, às 19 horas, lá no Campo do Vila, né, aproveitando a iluminação do Campo do Vila, teremos um jogo amistoso entre o futsamba contra a seleção sub-20 de Itabira, que está servindo aí como preparação para que o Ilaci possa melhorar ainda mais a sua equipe, poder estar indo para essa grande final aí na fase de classificação contra a cidade de Catas Altas. Vou lá ver esse jogo seus, cara. Eu vi o futsamba. E tem chapa torrada depois, tá? Tem chapa então eu acho que eu vou na festa certa. Agora você vai conhecer o chá com torrada. Assim. A seleção, eu acredito no potencial, pelo que aconteceu na Copa do Minério, é um evento que ainda não se encerrou, mas a gente viu muita qualidade de todos os atletas. Portanto, eram 3 equipes, todos com atletas de muita qualidade. Então a chance é muito boa de passar. Agora, aquela história, Catas Altas também vem aí para querer fazer ao menos uma vitória aí dentro da competição. Então, é jogo difícil, mas a gente acredita assim que Itabira tem chance aí de passar. Só reiterar aqui, quando eu falo que o trabalho está sendo muito bem feito aí pelo Ilaci, eu quero estender esse elogio aqui a toda a comissão técnica, tá? Ilaci, Glauber, o Anselmo, o massagista, ao Lucas, que está lá atuando como roupeiro, o Eustáquio, que está lá como coordenador técnico, né? A Secretaria de Esporte e Lazer, que está dando todo esse apoio. Então eu quero estender esses parabéns aí, esse meu reconhecimento a toda essa comissão técnica aí da seleção de Itabira. Eu acho que Itabira não vai ter muito problema nesse jogo, não. Espero que não. Estarei lá assistindo e dando meu apoio aí para os atletas. Mas é a Liga de Futebol Amador divulgando um edital de convocação para uma Assembleia Geral que vai acontecer no dia 19 de abril, às 19 horas, lá na sede da LIFA, na Avenida João Pinheiro, 535, salas 24, 48 e 49, na sede da Liga, lá no prédio da Cobal. E nessa reunião vão ser debatidos assuntos referentes ao futebol amador e também traçar metas, né, visando já o início das atividades de 2012. Portanto, é o nosso presidente Samuel Carlos de Pádua, presidente da Liga, convocando todos os dirigentes de clube para uma Assembleia Geral lá na LIFA, às 19 horas do dia 19 de abril, ok? Vamos falar do Campeonato Mineiro.
Atlético empatou jogando jogos com o Padre. Cruzeiro teve dificuldade para ganhar do Lanterna do campeonato. E agora nós estamos na semifinal do Mineiro. Né? Realizada aí a 11ª rodada do Campeonato Mineiro. Nós tivemos aí todos os jogos no mesmo horário. Tivemos a vitória de virada do Cruzeiro por 3-2 contra o Uberaba. A vergonha da rodada, o jogo Tupi e Atlético Mineiro, que aqueles últimos 15 minutos foram vergonhosos para o nosso esporte. Para futebol profissional é lamentável. É lamentável o que eu tive o desprazer de assistir. O América jogando com a equipe reserva perdeu por 4-0 para a equipe do Guarani de Divinópolis. Precisava tanto, né? Podia perder, mas nem tanto, né? O Vila Nova foi surpreendido pelo Nacional de Nova Serrana, perdendo em casa por 2-0. O Boa Esporte venceu a Caldense por 1-0. E o América Tchotchó venceu por 2-0 o Democrata de Governador Valadares. Olha, a gente está vendo os lances do jogo do Atlético e assim, realmente o final do jogo foi lamentável, porque os times sabiam a situação que estava lá, né, dentro dos jogos, e realmente foi um jogo morno, ninguém disputou bola, os times passando bola, assim, os treinadores cobrando os jogadores que jogassem futebol. O Cuca ficou muito irritado com o time, inclusive a gente chegou a perceber ele se manifestar, assim, ele discordando da forma que a equipe dele estava se portando, e na verdade estava querendo ali terminar o jogo em 0-0, que garantia o primeiro lugar. E o Cruzeiro estava empatando, né? Fez o último gol, fez o terceiro gol no final, então o Cruzeiro estava empatando, então o Atlético não tomar gol era bom, o Tupi também não tomar gol era bom, então ficou aquele jogo de compadre, lamentável, feio, né? Coisa que o futebol amador não faz, nós vimos nesse jogo. Já no Cruzeiro, o Cruzeiro teve dificuldades, né? Deixou muito espaço para o time do Uberaba e acabou tendo muita dificuldade para fazer a virada no final do jogo. E até me surpreendeu a postura do Uberaba fazendo de cara ali 2-0, porque antes do jogo o presidente do Uberaba ele já tinha citado que ia dispensar todos os atletas, então assim, que motivação é essa que os atletas entraram para fazer 2-0? Só pesaria pelo lado negativo, né? Na verdade eu acho que a motivação é isso aí, né? A gente vê, eu critico bastante essa zaga do Cruzeiro aí, realmente uma zaga para mim não é confiável, e acabou tomando 2-0, depois o Vitorino, o Hélio Paulista primeiro fez o primeiro gol, o Vitorino no segundo, depois o Hélio Paulista no finalzinho fez o terceiro. O Hélio Paulista que esse ano realmente está mostrando a marca do artilheiro, né? E ele que as oportunidades que está tendo aí, está convertendo em gol, mas o Cruzeiro não pode ficar dependente apenas dele como artilheiro, do Montijo no meio de campo e o Fábio lá atrás. Eu acho que para ser uma equipe grande, como essa camisa do Cruzeiro, que merece totalmente um nível muito melhor do que o que a gente vê aí atualmente. Então, acho que tem que melhorar muito para entrar mais ou menos no Campeonato Brasileiro. Você concorda que prevalece aquela máxima de esse placar de 2-0, ele é complicado. Traiçoeiro? Muito. Ele parece, até no próprio voleibol a gente tem visto isso. As equipes fazem 2-0, quem faz 1 ganha entusiasmo, que tomou 1 começa a se retrancar e aí vai para o empate, já é lucro para quem está perdendo de 2-0, aí que a equipe foi para cima mesmo. Quem está perdendo 2-0, perder 3-2, acaba virando o jogo. E a gente vai ver a classificação e o nível, eu reforço aqui, o nível baixíssimo, péssimo nível. A gente está vendo os jogos do América também, né? Tomou 4-0, mas jogando no time reserva. E a explicação do treinador é de que ele está observando os jogadores, já pensando no Campeonato Brasileiro, uma vez que já estava classificado, não tinha alteração, não teria alteração no posicionamento do América na classificação. Ele só não imaginava tomar 4 gols, de repente. E o Guarani que saiu levando vantagem com isso, que acabou garantindo vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. A estatística não importa se é time reserva ou se não é, né? Importa coisa. Aí a gente vendo o jogo entre o Boa e o Varginha, o Boa fazendo 1-0 aí na Caldense. Caldense que foi um mero participante do campeonato, né? A gente, o Caldense não almejou nem tá lá em cima. Nem subiu nem ficou ali no meio. E aí o Nacional surpreendendo o Vila lá em Nova Lima. Que talvez tenha sido a decepção do Campeonato Vila, né? Que é um time que você sempre espera muito dele. Ali, a gente. Os dois gols, brincadeira. Isso aí para mim nem treinamento você não tem esse tipo de erro. As duas vezes,
Aí o segundo gol contra, o cara vai devolver a bola pro goleiro de cabeça e joga por cima. Foi um golaço. Que atrapalhada total. Foi bonito o gol. É bonito, mas seria mais bonito se não fosse contra, né? O Democrata, eu acho que ele fez lembrar um pouquinho, né? Não as cores, mas fez lembrar as campanhas que o Valério fez, que o Valério, quando estava na primeira divisão, ficou aí 2, 3 anos batendo na trave até cair. E foi exatamente o que aconteceu com o Democrata e o governador Valadares. Aos trancos e barrancos, né? Aos trancos e barrancos e desceu com méritos para a segunda divisão aí, juntamente com o Uberaba. E aí a gente vai ver aí a tabela de classificação. O Atlético terminou em primeiro lugar com 29 pontos, invicto na competição. Cruzeiro com 28, América com 21, Tupi com 17. Nacional de Nova Serrana com 16, Guarani com 15, Caldense com 13, Boa Esporte com 12, América Teoflotone com 11, Vila com 10. E aí caíram para a segunda divisão o Democrata, o governador Valadares, com 7 pontos e o Uberaba com 6. Lembrando aí que os classificados então para a semifinal, o Atlético vai enfrentar o Tupi, né, primeiro jogo lá em Juiz de Fora, e o Atlético joga aí por 2 resultados iguais, e o Cruzeiro enfrentando o América, primeiro jogo, mando de campo do América, ainda vai ser lá em Sete Lagoas, ainda o estádio de Independência ainda não será inaugurado. A novela continua. A novela continua. Eu apostei com um colega meu uma caixinha de refrigerante que vai dar Atlético e América. Ele é cruzeirense, né? Ele falou assim, aqui, você está doido? O Cruzeiro não vai passar pela América? Eu falei assim, olha lá, hein? O Cruzeiro tem muita dificuldade na América, né? Mas eu acredito que eles estão nivelados, na minha opinião. Uma pequena superioridade aí que eu vejo no Campeonato Mineiro é do Atlético pelo plantel, pelo que os caras têm jogado. Eu acho que o Cuca está escalando mal, ele está insistindo com o Danilinho, que na minha opinião é um jogador que está aquém dos outros, mas o Atlético, dos 3 times, o Atlético tem mais plantel. O Tupi corre por fora, é um franco atirador. Se passar, é mó zebra. Na verdade, o Atlético tem plantel quando os caras jogam, né? Porque você vê o Danilinho entrando em campo ontem para assistir o jogo lá dentro do gramado, porque ele não fez nada. O Bernardo não fez nada. O André, artilheiro do time, não recebeu uma bola em condições de chutar para gol. Então, realmente fica complicado, né? Se jogar com essa postura, é preferível todo mundo assistir a América e Cruzeiro lá, porque se for, de novo, o jogo no nível que foi esse jogo Atlético e Tupi, é vergonhoso. Meus interesses agora são outros. Agora mesmo. Tomara que eles estejam pensando agora, né? Tomara. Tem guardado o futebol para a semifinal. Só para registrar, então, de novo, eu vou repetir aqui o que nós tínhamos falado. Do quinto colocado em diante, você tem aproveitamento menor de que 50%. O Tupi ficou com 51%, que é o quarto colocado, ficou com 51% de aproveitamento. Complicado. Quer dizer, os chupões, o Tupi, inclusive, praticamente com metade dos pontos que o líder do campeonato. Assim, um campeonato baixo, sem qualidade, mas não é privilégio de Minas, não. O pessoal de São Paulo está detonando o Campeonato Paulista e o Carioca nem se fala. Né? Detonando o Fluminense de fora da final do segundo turno. Quer dizer, já está classificado para a final do Campeonato Carioca, porque ganhou o primeiro turno, mas... Quer dizer, o nível do nosso campeonato brasileiro está baixíssimo, horroroso, sem chance. Só lembrando que também o Tupi então joga a Série C, né? E Nacional saiu ganhando isso aí, né? Time novo, primeiro ano, já joga a Série D juntamente com o Guarani. É verdade. Agora vamos falar de vôlei. Definido até que Você estava ansioso para saber quem que ia pegar o Sala Cruzeiro, né? Na verdade, estava mesmo e foi definido aí na sexta-feira um grande jogo realizado lá em Araçatuba, e o Vôlei Futuro, com todo o apoio da torcida aí, conseguiu vencer por 3-7-1 a equipe do Rio de Janeiro, parciais de 25-18, 25-22, 29-31 e 25-21 no quarto set. Então, definida aí a grande final dessa Superliga de vôlei masculino, temporada 2011-2012, jogo no próximo sábado, às 10 horas da manhã, com transmissão do canal aberto aí. Sada Cruzeiro, melhor campanha aí, disparado da competição, enfrentando o Vôlei Futuro, que foi o segundo colocado. Então, realmente, fortes emoções, uma certa vantagem em relação à torcida da equipe do Vôlei Futuro, porque o jogo vai ser em São Bernardo do Campo, né, região paulista. Mais próximo. Mas sabemos também que o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro, por defender a camisa de time de futebol, tem torcida espalhada em todo o país, e tenho certeza, uma certeza absoluta, vai ser um grande jogo. E final de um jogo só é complicado, nem sempre a equipe que teve a melhor campanha é a vencedora. Então, vamos ver o que vai acontecer. Espero que a equipe do Sada Cruzeiro tenha aprendido com a experiência do ano passado, aquela final contra o SES no ginásio do Mineirinho, onde eu estava presente, a equipe não jogou voleibol, e que o Marcelo Mendes possa estar fazendo um bom trabalho com a equipe aí,
e torcer para que esse título possa voltar para Minas, porque tem anos que Minas Gerais não ganha o título, porque a equipe do Minas Tênis Clube foi campeã em várias edições, mas estamos num jejum grande aí de títulos. A equipe bilionária perdeu, cara. Na verdade, a equipe que tem dinheiro surpreendeu na fase de quartas de final, tirando a equipe do SESI, mas na verdade eu acho que o Rio de Janeiro não saiu nesse jogo de ontem. O Rio de Janeiro saiu jogando em casa, que teve tudo para poder vencer o segundo jogo jogando em casa e não conseguiu transformar o seu mando de campo em vitória. Só fazer alguns registros aqui, o Noca do Aquário participando aqui, né? O Thiago Galhardo, filho do Moacir Carioca, jogou futsal no Aquário e jogou futebol no CAI. Foi revelação do jogo do Bangu, 6-1 contra o Resende no Campeonato Carioca. Fez 2 gols, mandando um abraço para todos nós da bancada aqui. Obrigado aí pela notícia. O Noca, que é um telespectador assíduo aí, sempre está assistindo e nos apoiando aí, dando essas notícias. A Flávia de Santa Ruth mandando um abraço ao pai Francisco Carlos, que faz aniversário hoje e não perde o programa. Então, vamos ser solidários aí a Flávia lá de Santa Ruth, nós aqui, né, falando em nome da bancada aqui, queremos desejar ao senhor Francisco Carlos aí um grande abraço, feliz aniversário, muito obrigado pela audiência aí e que o senhor possa ter muita saúde e poder continuar prestigiando, e a gente faz o programa de hoje em homenagem ao senhor. A Nair do bairro Bela Vista mandando abraço a todos e diz que estão todos lá assistindo. A Nair do bairro Bela Vista, obrigado. E por fim o Tião aqui do bairro Santa Ruth pergunta se tem notícias do Valério e se irá disputar esse ano. Na verdade, o Tião não é o primeiro a questionar isso, na semana passada também já tivemos esse questionamento. Obrigado. Ainda não temos essa resposta oficial do presidente Luzzatto, presidente do Valério. Esse ano também o Valério vai passar por eleições aí, mas a situação do Valério ainda está indefinida. Se tudo caminhar do jeito que está, realmente está caminhando para o licenciamento, que é triste, mas esperamos que realmente, né, possamos ser ouvidos aí e que no sábado, lá no campo do Grêmio, tenhamos diretores do Valério assistindo esses atletas aí, porque eu confio no potencial desses atletas para que eles possam sim disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro pelo Valério. O que o Valério tem a perder? Quarta divisão, como o Lulu cansou de falar, que não existe no Campeonato Mineiro. Pelo contrário, eu acho que só vai ganhar a experiência desses atletas e quem sabe, amanhã depois esses atletas não começarem a ser negociados com outras equipes e está gerando recursos financeiros para o Valério. Então, acho que só basta acreditar. E eu acredito, só falta o Valério acreditar. Bom, o Luiz Carlos, filho do seu Guilherme, mandando um abraço para o nosso amigo Luiz Profissional. Luiz, um abraço, cara. Mandando um grande abraço para você e aproveitando aqui para parabenizar aqui pelo programa. O Assis também mandando um abraço para a gente, mandando um alô, nós somos colegas de Vale, ele parabenizando também pelo programa. O Kaique, do bairro Amazônia, mandando abraços aí para o GG, para o Vandinho e o Maico, são os professores lá da 433 Azeite Esportivo, que atuam na ativa, atuam no ginásio Bela Vista também. Vamos para o sorteio? Eu já ia te falar. Nós temos aqui 3 sorteios, né? São 3 sorteios para a gente fazer. E os 3 são, então, porções de feijão tropeiro do nosso amigo Cirilo, lá do bar do Espaço Galera. Eu posso, antes de falar aqui os nomes dos meus 2, né? Isso. Só dar um recadinho, dia 29, rapidinho. Dia 29, domingo, a partir de 9 horas, nós vamos realizar aquele torneio, né? 1º de maio, lá na Ativa, tênis de mesa. Então eu convido a todos os mesatenistas e simpatizantes para comparecerem lá a partir de 9 horas, inscrição comigo mesmo lá, tá? Isso já vale também para a diretoria do sindicato, que pediu para eu sinalizar para eles. Então, dia 29, torneio de tênis de mesa, o paralelo e também os chamados mais avançados, ok? Beleza, então. Quem ganhou a porção aqui, a Neuza do bairro Betânia, final do telefone 55 e, né, quem sabe até me convida para poder comer desse tropeiro. Legal. Então mais um tropeiro para o Francisco do Santa Ruth, final 28 o telefone. Mais um, o terceiro, né, e último, não é isso? Davi da Pedreira, final do telefone 28. Só lembrando aqui os ganhadores aí, Davi do bairro Pedreira, o Francisco do Santa Ruth e a Neuza do bairro Betânia. Pois aí nós vamos entregar, nós vamos fazer contato com vocês, podem aguardar, e a gente vai combinar a data para o dia que for melhor para vocês, para a gente fazer a entrega na residência de vocês,
para vocês degustarem esse delicioso tropeiro, que é um negócio muito bom que o Cirilo prepara. E sem interesse nenhum, eu quero participar dessa entrega, tá? Eu já ia falar isso também, rapaz. Mesmo porque eu vou entregar 2, né? Então ficou mais um pouquinho de você. Tá certo. Luiz, muito obrigado. Mais uma participação bacana com a gente aqui, bem descontraída. E vamos estar sempre juntos, né? Construindo esse espaço para o nosso telespectador, levar entretenimento, levar informação para eles. A gente que agradece, né, essas oportunidades que vocês nos têm proporcionado, né, e deixando um grande abraço a todos aí. Até as próximas segundas que for convidado. Tamo junto. Combinar os horários de escala, mas vai dar certo. Nós vamos fazendo um jeitinho. Sem problema. Essa semana, então, nós temos mais acompanhamentos aí com relação principalmente aos jogos escolares e a Copa Estadual, né? E fica aqui, né, o nosso convite. Quarta-feira, amistoso, futsal contra a seleção sub-20, 19 horas no campo do Vila. No sábado, 15 horas, essa grande partida aí entre a seleção de Itabira e a seleção de Catas Altas, 15 horas lá no Prudêncio Silva, campo do Grêmio. Pois é, nós deixamos um grande abraço mais uma vez para todos vocês. Agradecemos mesmo de coração essa consideração que vocês têm com a gente, de participar, de mandar as sugestões, as críticas. Mas na semana que vem nós estamos de volta aí com mais entusiasmo ainda para esse contato, para esse encontro semanal. Fiquem com Deus, um grande abraço, até lá.